E aí, gente, vamos lá. A gente terminou de falar as modalidades no nosso último vídeo. Eu te dei a dica de fazer a leitura das leis e da resolução de número 4. Eu espero que você já tenha feito isso, né? Já tenha feito. A gente segue aqui com mais um vídeo de Lei de Diretrizes e Bases. Eu sou o professor Carlinhos, você já tem acompanhado essas aulas. Sinta-se à vontade para fazer as suas dúvidas, trazer as suas dúvidas, que elas vão ser resolvidas. Não esquece também, você vai ter o seu material de apoio aí, estude por ele, faça a leitura da lei e a gente também está disponibilizando alguns exercícios para você treinar, né? Exercícios atuais. Então faz isso. O bom atleta treina todo dia. Faça os exercícios da Lei de Diretrizes e Bases. Qualquer dúvida, você tem os contatos aí, entre em contato que a gente vai resolvê-las. Seguindo em frente, vamos lá para o ensino superior. A gente vai falar aqui do outro nível da educação nacional. A gente já conversou sobre toda a educação básica, agora a gente vem lá para a educação superior. Ela não costuma cair muito em provas para professor de educação básica. Se você está estudando para professor de educação básica, você vai estudar essa parte, mas não é muito comum ela estar sendo cobrada nas provas. Mas quando você faz provas para pedagogo dos órgãos, né? Aquele que atua nos órgãos que não de educação, no STJ, na ENAP, na UNB, a gente tem um pedagogo que atua lá. Quando a gente fala dos cargos de técnico de assuntos educacionais, que atuam também nos diversos órgãos, na formação continuada dos servidores, este item costuma cair com bastante força. Então, fica atento que você vai ter a chance de acertar aí na sua prova, tá bom? Então vamos lá, ensino superior. Quais são as finalidades do ensino superior? Aí aqui a gente vai ver um grande número de finalidades. Eu vou tentar resumir para você qual é a ideia de cada uma, tá bom? O primeiro, estimular a criação cultural, o desenvolvimento, o espírito científico e a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e o pensamento reflexível. Senhores, grande parte das finalidades do ensino superior estarão ligadas a essa palavrinha aqui, ó. Estarão ligados à pesquisa. Essa é a grande palavrinha do ensino superior. Ele quer formar pesquisadores na ideia da construção e da constituição dos conhecimentos. Então, grande parte das finalidades estará ligadas à pesquisa. E aqui é estimular essa criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico. E ainda, formar diplomados nas mais diferentes áreas do conhecimento, aptos para inserção nos mercados profissionais, no desenvolvimento da sociedade brasileira e que possam colaborar com sua própria formação continuada. Incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura, desse modo desenvolver o entendimento do homem e no meio que ele está vivendo. Promover a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino e publicações de outras formas de comunicação. Senhores, este texto parece um texto muito subjetivo, mas em tese é o seguinte: estimular a criação e pensamento científico, formar diplomados nas diferentes áreas, incentivar a pesquisa e a investigação e ainda divulgar o conhecimento que é patrimônio da humanidade. Em resumo, são essas 4 ideias, tá bom? Vamos para as próximas finalidades. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Essa ideia aqui, gente, é a ideia da formação contínua, né? De sempre estar me formando, né? A ideia do próximo momento ser um momento de formação, a cada momento estar sendo um profissional melhor. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados, estabelecer uma relação de reciprocidade, promover a extensão aberta à participação popular, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada nas instituições. Então, senhores, em resumo, formação continuada, reconhecer que os problemas do mundo são a base das suas pesquisas e fornecer a essa comunidade a resposta para esses problemas e promover à comunidade a formação através dos cursos de extensão que o ensino superior deve promover. Essas são as finalidades do ensino superior. Quais são as suas etapas? E aí todo mundo pensa que só são essas duas, né? Todo mundo, se a gente pergunta, na maior parte dos casos, quem não estuda a LDB, fala quais são as etapas do ensino superior? E a maioria das pessoas responde assim, a graduação e a pós-graduação. Só que não. O ensino superior se divide em
4 etapas, tá bom? Vamos lá. Quem são esses cursos sequenciais? Esses cursos sequenciais aqui, gente, são aqueles cursos de complementação. O que é isso, Carlinhos? Complementação. Olha para mim. Você já deve ter assistido aí algumas videoaulas de alguns professores de direito administrativo, de direito constitucional. Quando aquele cara, gente, que está te dando aula de direito administrativo, de direito constitucional, está dando aula, a grande maioria das vezes, eles são bacharéis de direito. E dão aula porque tem dentro de si a profissionalidade, né? Eles são bons profissionais ligados à área da transferência, né? Do conseguir fazer com que o outro construa um conhecimento. Estão de parabéns. A maior parte dos professores que eu conheço de direito administrativo e constitucional são ótimos profissionais, né? E aí, vamos dar um exemplo aqui. No Grão Online a gente tem o Wellington Antunes, que grava as aulas aqui de direito constitucional. Um excelente profissional. Esse cara, Carlinhos, ele é licenciado lá na graduação para dar aula? Não, porque geralmente o curso de Direito só dá a ideia de bacharel. Então, por que ele dá aula, Carlinhos? Porque ele tem dentro de si a forma de passar isso, uma forma didática de passar o conhecimento e ajudar na construção. Se por acaso ele quisesse dar aula, Carlinhos, numa rede regular de Direito, numa rede regular de ensino ou numa graduação, ele poderia fazer um curso de licenciatura? Poderia. E esse curso seria uma complementação pedagógica. Essa complementação pedagógica seria um curso sequencial. Esse curso sequencial é uma das etapas do ensino superior. Então ele já fez a graduação e faz um curso de complementação pedagógica. Essa complementação pedagógica que ele está fazendo é um curso sequencial. Tá bom? Então tá atento qual é esse curso, você achava que não sabia, mas existe, tá bom? O cara fez economia, que é dar aula de matemática, que é uma área afim, lá na educação regular, na educação básica. Ele pode fazer uma complementação pedagógica? Pode. Ah, fez nutrição, que é dar aula de biologia. Mesma coisa. Áreas afins com complementação pedagógica, posso dar aula na educação básica. Então, volta lá. O próximo é a graduação. A graduação, ela pode ser de dois tipos, a gente acabou de falar. Pode ser para bacharéis, né, o bacharelado, ou para licenciados, né, a licenciatura. Bacharel e licenciatura. A licenciatura está ligada à área do ensino. E o bacharel, a gente vai dizer que está mais ligado à área da pesquisa e do conhecimento. Aquela descrição que a gente usou lá, tá bom? Todo curso, Carlinhos, pode ter licenciatura? Pode, mas não é o normal, né, gente? Não é o normal. Ainda existe a pós-graduação, que se divide em 3, né? Quais são as 3? A especialização, o mestrado e o doutorado. A especialização, lato sensu. E o mestrado e doutorado, stricto sensu, né? É a área de pesquisa pós-graduação, senhores. Eita, que minha letra tá bonita. Vamos apagar que eu não quero nem eu mesmo ver. Continuando, lá. A pós-graduação, ela tem como requisito básico a conclusão da graduação. Então, o requisito básico dela é essa. Assim como o curso sequencial também está ligado à graduação. Já os cursos de extensão, gente, os critérios são definidos pela própria instituição. A própria instituição vai fazer os critérios. Pode existir um curso lá, gente, de propagação de plantas, ou um curso de biotecnologia, né, para a pessoa entender qual é a noção de biotecnologia, ou ainda um curso de redação. Esses cursos são cursos de extensão, são ofertados à comunidade. E essa comunidade terão os critérios definidos pela instituição, quem pode participar desses cursos. Ai, Carlinhos, então quer dizer que se eu fiz um curso numa faculdade, numa universidade, que não era um curso de graduação, era um curso de aperfeiçoamento lá, esse curso é um curso de extensão e é um curso superior? É um curso superior. Não serve para acessar um concurso público como curso superior, mas é um curso, é ofertado dentro da educação superior, tá bom? Essas são as etapas que foram descritas pela LDB. Agora, senhores, nós vamos entrar nas normas gerais da educação superior. Essas normas gerais servem para organizar tanto as instituições públicas como as instituições privadas. A gente achava que nem existia isso dentro da LDB, a maioria das pessoas acha isso. Mas existe, a gente vai conversar sobre elas agora, tá bom? Podem existir instituições públicas e instituições
privadas, com diversos graus de especialização e de abrangência. Então a gente vai ter instituições maiores, menores, algumas com mestrado, doutorado, outras apenas com a graduação e especialização. Então a gente tem a abertura de mercado para as públicas e privadas com seus determinados níveis de especialização e de abrangência. Todo curso, para ser iniciado, precisa de uma autorização. E essa autorização ela não é ad eterno, né? Ela não é para sempre. Ela tem que ser renovada. E essa renovação, Carlinhos, acontece como? Ela tem períodos de tempo e é passada por uma fiscalização. Essa fiscalização vai dizer se está tudo bem ou se não está tudo bem. Se não estiver tudo bem, a primeira etapa é a desabilitação desse curso naquela instituição. E aí pede-se para que haja correção, né? Ah, você deve ter mais livros na biblioteca, o maior número de doutores e mestres no corpo de professores, os laboratórios precisam ter mais materiais, são questões desse tipo. Se forem corrigidas, ok, a autorização é renovada. Se não forem corrigidas, então ela pode ir para um outro passo. A fiscalização pode suspender as ações. E essa suspensão é a suspensão temporária. Então fala assim, não pode fazer vestibular para tal curso neste semestre, até que sejam corrigidas as irregularidades. Se mesmo assim não houver suspensão e não for corrigida, ainda pode acontecer o descredenciamento. Aí foi descredenciado. Então aquele curso não é mais um curso autorizado, tá bom? E isso pode chegar até o fechamento da instituição superior. Fechou a instituição, é a pior das penalidades ligadas à autorização e à renovação dessa autorização. Tá bom, senhores? Então, sigam o caminho aí, é autorizado. Precisa de renovação, passa por fiscalização. Pode ser desabilitada, suspensa temporariamente, descredenciada ou ainda fechada. É alguns casos. E isso acontece geralmente com as instituições privadas, porque as públicas devem sanar as deficiências com alta celeridade. É uma das atribuições do poder público. Então, há o investimento do poder público para que essas deficiências sejam sanadas. A fiscalização acontece tanto para a pública quanto para a privada. Na pública, é o poder público que o sana rapidamente. Já a privada, ela precisa da sua mantenedora fazer isso, tá bom? A educação superior, gente, ela precisa ter um calendário acadêmico. Esse calendário tem 200 dias de efetivo trabalho acadêmico. Esses 200 dias a gente está falando de um ano, né? Um ano acadêmico. Ele não necessariamente precisa coincidir com o ano civil, mas este planejamento deve ser um planejamento anual. Nesse calendário precisa estar descrita os cursos e atividades que vão acontecer no início deste ano letivo. Tem que dizer o que acontece de forma organizada para esse planejamento, tá bom? Na educação superior, a gente tem ainda uma característica, uma coisa chamada de extraordinário aproveitamento de estudos. Olha para mim. Esse extraordinário aproveitamento de estudos, ele é uma ideia de que o aluno já tem aquela capacidade adquirida, ele não precisa cursar aquela disciplina. Olha que engraçado. Eu fiz magistério, né, lá no ensino médio, eu ainda participei daquela educação tecnicista. Ai, Carlinhos, você é muito velho. Não, não sou. Você pode ver que não existem rugas no meu rosto e a beleza é natural, porque eu sou um jovem senhor ainda. O tecnicismo, senhores, eu ainda participei das últimas turmas de magistério que a gente teve aqui no Distrito Federal. Quando eu cheguei à graduação, eu participava fazia um curso de licenciatura e eu lia a LDB, já conhecia a LDB e vi esse extraordinário aproveitamento de estudos. E descobri que era assim, a faculdade podia fazer um teste com relação aos conhecimentos ligados àquela disciplina que seria ofertada. Se eu conseguisse um aproveitamento esperado, eu não precisaria cursar aquela disciplina. Então eu fiz uma solicitação lá na coordenação do meu curso. Falei, eu quero fazer a prova de didática, né? Tinha essa disciplina didática lá na minha graduação e eu já tinha cursado isso no ensino médio. Não posso aproveitar porque são em níveis diferentes, mas eu podia fazer uma prova que ia testar os meus conhecimentos. Então, a coordenação do curso construiu essa prova de didática para mim. E eu fiz a prova de didática. Ao final, ela foi corrigida, eu tinha tirado uma nota que era o suficiente para ser aprovada. Eu tinha tirado acima de 70%, que era a média da faculdade onde eu estudava. Quando eu tirei a nota, automaticamente no meu
no meu histórico, apareceu lá na disciplina didática, crédito concedido. Por quê? Eu havia sido aprovado por um extraordinário aproveitamento de estudos. Então essa característica é uma característica do ensino superior, que muitas pessoas desconhecem porque a LDB geralmente não é lida essa etapa do ensino superior, tá bom? Qualquer pessoa pode pedir, Carlinhos? Qualquer pessoa pode pedir, tá bom? Ela vai ser testada, algumas faculdades preferem as provas, outras vão preferir outras formas, tá bom? Então, tome esse cuidado, existe essa característica. As universidades, faculdades podem usar o extraordinário aproveitamento de estudos como uma característica aí para saber se o aluno já tem aqueles conhecimentos ou não. Seguindo em frente. A frequência é obrigatória e precisa ser respeitada, né? Os cursos que forem e aí exceto, né, aquelas que são ofertadas na ideia de educação à distância. É presença obrigatória para quem faz curso presencial, tá bom, gente? Os cursos diurnos devem ter a mesma qualidade dos cursos noturnos. As faculdades que ofertam o curso no diurno e no noturno devem o fazer com a mesma qualidade que o fazem no diurno. Por quê, Carlinhos? Porque serão os mesmos profissionais que estarão no mercado, né? Não importa o horário que ele estudou. Por isso é que a qualidade deve ser respeitada, tanto dos cursos diurno quanto dos cursos noturno, tá bom? Indo em frente ainda sobre as normas gerais da educação superior. Os diplomas, eles todos têm validade nacional. Se você se formou, gente, numa faculdade, a faculdade não pode emitir diploma. A faculdade emite certificado. Então, o que ela faz? Ela procura uma universidade, apresenta a sua documentação de autorização, de credenciamento e reconhecimento e mostra para aquela universidade que o curso aconteceu bem. E aquela universidade vai emitir o diploma para aquela faculdade. E o diploma que você tiver tem validade nacional. Mas se por acaso você fez o seu curso em uma universidade estrangeira, qualquer que seja o curso, de graduação ou de pós-graduação, esses cursos todos devem ser revalidados. Como assim, Carlinhos? Eu preciso procurar uma instituição nacional a fim de que ela tome nota daquele curso, entenda se aquele curso foi feito nos moldes nacionais, se precisa que você comprove alguma coisa, e só a partir disso você vai ter o seu diploma válido no território nacional, tá bom? Então, se você fez graduação fora do Brasil ou pós-graduação fora do Brasil, precisa revalidar numa universidade brasileira. Precisa procurar, tá bom? Não se iludam, gente, com falsas promessas de alguns mestrados ou doutorados fora do país. Algumas pessoas fizeram em alguns espaços, foram revalidados, mas alguns deles, alguns charlatões, costumam ainda fazer ofertas de mestrados e doutorados que não possuem credenciamento fora do Brasil, na área do Mercosul, alguns deles, e aí quando chega no Brasil não consegue ser revalidado. Então acaba que o seu investimento em formação acabou em parte perdido, tá bom? Cuidado com isso. Os alunos podem ser transferidos entre as instituições por processo seletivo. Pode fazer prova entre uma faculdade e uma universidade e admitir alunos no trâmite da graduação ou da pós-graduação através de uma transferência. Ainda existem casos que são chamados casos de ex officio, né? Por questões judiciais ou de remanejamento, o profissional sai de uma área e vai para outra e pode ser transferido de ex officio. O que é isso, Carlinhos? O pai da criatura que está estudando, fazendo a faculdade de biologia lá no Rio de Janeiro, né, na Universidade Fluminense, ele foi transferido aqui, ele é do Exército, foi transferido aqui para Brasília, para uma atuação aqui no setor militar urbano. E aí o filho vem com ele, que é o natural, né? A família viaja e se muda para cá. Ao chegar aqui, então, eu posso ter uma transferência de ex officio da faculdade que ele estava fazendo lá, da Faculdade Federal, né? Universidade Federal Fluminense, e veio para cá, ele pode ir para a Universidade Federal que está aqui no Distrito Federal, a UNB, né? Então ele pode ter essa transferência ex officio? Pode também. Todo curso, gente, de graduação e pós-graduação pode ter alunos especiais. Esses alunos especiais são o quê, Carlinhos? É aquele aluno, gente, que assiste a aula mesmo sem estar ainda, né? É assistir a aula mesmo sem ter feito vestibular ou processo seletivo. Ele acompanha o curso. É o que a gente chama do nosso aluno ouvinte, tá bom? Tanto na graduação quanto nas pós-graduações. Os processos seletivos de
a entrada no ensino superior devem ser orientados pelo currículo do ensino médio. E aí, a Base Nacional Comum, que foi lançada aí na última semana, é o instrumento que será utilizado para a construção dos processos seletivos, em especial do Enem, tá bom? O Enem, que é hoje o principal vestibular social, né, para as graduações aí no Brasil, será baseado na Base Nacional Curricular. A gestão democrática também deve acontecer lá na instituição superior, mas tem uma característica. 70% das pessoas que participam dos órgãos colegiados são professores. Tá bom? Então não há paridade, né? Não é 50-50. 70% das pessoas que estão lá nessa gestão democrática são professores. E existe uma carga mínima de trabalho para os profissionais. A carga mínima é de 8 horas de trabalho semanais. E eu estou falando disso nas universidades públicas. Tá bom? Essas são normas gerais. Tem mais normas gerais, Carlinhos? Tem. Segue comigo. Tem características, tá bom? A educação superior, ela tem como característica uma produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas relevantes, tanto do ponto de vista científico quanto cultural, regional e nacional. Toda faculdade deve ter pesquisa e, preferencialmente, uma forma de publicizar essa pesquisa. Então, geralmente, isso é feito através de revistas acadêmicas. Essas revistas que as faculdades têm aí, né? Revistas científicas. Então, essa é a primeira característica do ensino superior. Outra, pelo menos 1/3 do corpo docente terá pelo menos a titulação de mestrado e doutorado. Isso tem sido revisto para ampliar isso, mas pelo menos 1/3 dos professores que dão aula na graduação devem ter mestrado ou doutorado. Isso aqui é o mínimo. Muitas faculdades ainda não respeitam este mínimo, tá bom? E pelo menos 1/3 daqueles que lá trabalham tem que trabalhar em regime de tempo integral. Isso para quê? Para favorecer a pesquisa. Quando lá estão em regime integral, essa dedicação acontece, né? E essa dedicação para quê? Para que a pesquisa aconteça. É facultada a criação de novos campos do saber, novos cursos para essa faculdade, para essa pesquisa que deve acontecer na graduação. Tá bom? Vamos em frente. Quais são as atribuições das instituições de ensino superior? Elas precisam organizar, criar e extinguir dentro da sua sede cursos e programas de educação superior previstos nessa lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Devem fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Devem estabelecer planos, programas, projetos de pesquisa científica, produção artística e atividade de extensão. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade da instituição e a exigência daquela comunidade. Elaborar e reformular seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais. Então, senhores, isso são atribuições que todas as instituições superiores precisam ter, tá bom? Ela organiza os seus cursos dentro da sua sede, abre ou fecha, fixa os seus currículos, estabelece planos e projetos de trabalho, número de vagas dos vestibulares que for abrir, reformula seus regimentos e seus estatutos. Ela confere grau, né? Tem ideia da colação de grau, faz diplomas e dá outros títulos, firma contratos e convênios, aprova a execução de planos e projetos, administra os rendimentos e deles dispor a contribuição que a lei fizer os seus estatutos, recebe subvenções, que são a ideia de transferências, doações, heranças, legados, cooperação financeira de acordo com os convênios que houverem entre instituições públicas e instituições privadas. Todas essas são atribuições das instituições de ensino superior. Com relação ao orçamento, aí eu estou falando no orçamento das instituições públicas, elas têm orçamento próprio. A grande parte das universidades se organizam em fundações, tá bom? Fundações públicas. Essas fundações estão dentro da administração indireta, falando aí de direito administrativo. E aí elas não estão subordinadas a ninguém, estão vinculadas, tá bom? Então o que elas têm que fazer com relação ao orçamento? Elas vão vão dar a criação, expansão, modificação e extinção dos cursos de acordo com os valores que têm, vão ampliar ou diminuir o número de vagas, vão elaborar a programação dos cursos, vão elaborar a programação dos cursos, vai elaborar a programação das pesquisas e das atividades de extensão,
vão contratar ou dispensar professores e vão auxiliar na construção dos planos de carreira dos professores que lá atuam. Isso tudo ligado ao din-din, né? Estou falando de dinheiro. As universidades públicas também devem propor o seu quadro de pessoal docente, técnico administrativo, fazer o seu plano de carreira e com os recursos disponíveis. Isso aqui cada universidade organiza seu próprio concurso de admissão, tá bom? Vai lá elaborar o regulamento do pessoal em conformidade com as regras gerais. Geralmente elas utilizam a mesma legislação federal, que é a 8.112/90. Vão aprovar seus planos e projetos, elaborar os seus orçamentos anuais e plurianuais, né, para os anos que sucedem. Vão adotar um regime de fiscalização financeira e contábil, né, para organizar o funcionamento. Fazer operações de crédito, financiamento, aprovar compra de bens móveis e imóveis. Fazer transferências e quitações se forem necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho que lá acontece. Senhores, elas são um órgão como outro qualquer, precisam dessas disposições administrativas também, tá bom? Paramos de falar de ensino superior. Por que paramos de falar de ensino superior? Porque agora nós vamos falar um pouco dos profissionais da educação. Então, olha só, a gente já conversou aqui sobre a educação básica inteira, né? A gente conversou sobre toda a organização da educação nacional, falamos dos níveis da educação básica, falamos da educação superior, e agora a gente entra nos profissionais. Senhores, nós estamos chegando ao fim da nossa lei, tá bom? A gente está lá por volta do artigo 68, faltam aí 15 ou 20 artigos para a gente finalizar a lei. Esses artigos finais são muito tranquilos, mas eu vou te pedir uma atenção porque eles voltam a ser cobrados das provas, tá bom? São artigos que costumam estar por lá, mas a cobrança é bem simplória e aí você vai ver nas questões de prova. A gente vai fazer aqui eu vou te explicar aqui sem muita delonga e você vai entender como isso funciona, tá bom? Então vamos lá, quem são os profissionais da educação? Todos aqueles que atuam próximo à educação. A lei descreveu como é a sua formação e quem são esses profissionais, tá bom? Então vamos lá no material para você entender isso. Os profissionais da educação são quem? Os trabalhadores, ou os professores, trabalhadores que têm curso na área de pedagogia ou curso em área pedagógica afim. Quem está atuando dentro da sala de aula, o orientador educacional, o supervisor, o diretor, áreas pedagógicas ou que atuam diretamente próximo a ela, tá bom, gente? Aqueles que atuam dentro da escola, têm funções ligadas à educação profissional, tá bom? Essa formação desses profissionais passa por alguns fundamentos. E os fundamentos são os fundamentos científicos e sociais do trabalho. E aí eu diria que esse aqui é o principal. Vamos botar uma estrelinha aqui. Todo professor que trabalha, toda pessoa que trabalha dentro da escola, todo profissional da educação, ele deve ter uma formação que preza pela unicidade entre a teoria e a prática. Não adianta só se formar e não saber o que vai atuar lá dentro da escola. Por isso o estágio é obrigatório nesses cursos e faz com que a gente entenda como funciona a prática, tá bom? E ainda eu posso ter aproveitamento de estudos anteriores. Já fiz parte de um curso de graduação, posso aproveitar aquilo que eu já fiz? Posso. Posso ter complementação pedagógica? Posso. Então, esses fundamentos da formação profissional também estão ligados à formação do profissional da educação básica. Esse profissional da educação básica tem algumas características em especiais que não são iguais dos outros profissionais, tá bom? Vamos lá. Qual é a formação mínima para o profissional da educação? Ele deve ter graduação plena. Como assim, Carlinhos? Deve ter concluído um curso de graduação. Só que aí existe uma admissão aqui, uma exceção. Eu ainda aceito a formação de nível médio, né, que era o normal, que se chamava escola normal, a formação para o magistério, para atender alunos que sejam do primeiro ciclo do ensino fundamental e da educação infantil, tá bom? É aqueles alunos que estão na educação infantil e do primeiro ao quinto ano. Essa galera ainda pode ter formação de nível médio, tá bom? É função do poder público dar essa formação inicial, a formação continuada e a capacitação dessas pessoas. A formação inicial, ela preferencialmente será presencial. Já a formação continuada e a capacitação, preferencialmente serão em EAD para não comprometer o horário de trabalho deste professor. Existe uma facilidade para acesso às licenciaturas como forma de incentivo. Pode ter bolsas de iniciação à docência, né, para incentivar esse aluno da licenciatura. E isso aqui é uma inovação da lei. Uma nota mínima no Enem para ingressar nos cursos de licenciatura, mas ainda precisa ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação. Essa característica aqui da nota mínima é algo que ainda não aconteceu, mas a ideia é elevar a qualidade do ensino das licenciaturas.
Senhores, olha aqui. Nós vamos findar este bloco. No próximo vídeo que a gente tiver, a gente volta a falar um pouquinho desses profissionais, das suas características e vamos adentrar a parte das verbas em educação, tá bom? O que é gasto com educação, o que não é gasto com educação e as disposições gerais e finais. No próximo vídeo nós encerramos o estudo com a LDB e faremos alguns exercícios para você acompanhar essas correções, tá bom? Então, não se perde não, tá bom? Estuda, faça a leitura da lei, da resolução 04 e os exercícios e eu te encontro daqui a pouco no próximo vídeo. Um abraço.